Eu digo graça e paz, porque eu não quero esquecer-me jamais do que Deus fez por mim. E, né, na realidade, essa paixão por Jesus, pelo reino de Deus, por viver para Ele, por andar com Ele, por estar com Ele, nasce exatamente da gloriosa gratidão que Ele implanta no nosso coração, por sabermos quem nós somos nele, e o que éramos antes e hoje quem somos por conta do seu amor e da sua excelente graça. Bem, para mim é um glorioso privilégio estar aqui nessa tarde e compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Samara pediu, como é que eu vou te apresentar? Eu disse, não sei. Mas eu vou dizer um pouquinho, contar um pouquinho da minha história. Eu sou baiana e moro no Ceará, ali perto de Juazeiro do Norte, na cidade de Crato, já há 21 anos. E há 21 anos que nós temos um ministério na nossa igreja, ali, a Primeira Igreja Batista em Crato. E trabalho lá, como ela disse, com mulheres, trabalho com surdos, sou professora em 2 faculdades, com a disciplina de Libras e de outras 2 mais. E minha vida, na realidade, depois de um tempo, começou a apresentar aquilo que a nossa vida apresenta hoje, uma grande correria. Silêncio e solidão não são palavras do século XXI, não é verdade? Não são. A gente vive numa pressa, a gente vive numa correria, a gente vive num barulho. Na realidade, não tem geração mais barulhenta, mais poluída sonoramente do que a nossa. A nossa cultura ocidental nos fez estar condicionadas e a viver nesse barulho que a gente vive durante todo o dia. Durante todo o tempo. E quando a gente pensa que está só, ou seja, sem o barulho, a gente está com o nosso aparelho ali, que é, não sei se você tem essa palavra, mas se não tiver, vou inventar agora, inlargável. Né? A gente não larga o nosso celular, a gente não larga o nosso smartphone, a gente está sempre com alguma coisa que nos deixa conectadas. Então, nós passamos a ter aversão por quietude. Eu não sei se isso acontece aqui com vocês, mas a nossa geração passou a ter aversão à quietude. A gente não gosta de estar só e a gente tem medo da solidão, não é verdade? Quando alguém ouve essa palavra solidão, a pessoa pensa em ficar sozinha, sem ninguém, sem conversar, sem ter uma companhia, sem ter alguém para compartilhar alguma coisa e se desespera. Mas eu queria dizer para vocês, hoje aqui à tarde, que a solidão também é uma disciplina espiritual. Faz parte da nossa vida espiritual. Como assim? A gente vai trabalhar um pouquinho, mas essa questão do desconforto de estar sozinhas é algo que vem perseguindo a gente por muito tempo. Né? A gente, na realidade, não tem muita habilidade em se retirar para ficar muito tempo só. O máximo é uma oração que a gente faz sozinha. A gente coloca, vai lá no nosso quarto, fecha a porta, se ajoelha, faz uma oração, 2, e aí quando o tempo vai passando, a gente já vai ficando agoniada e pronto, já foi bom e a gente já levanta, sai e vai resolver as nossas coisas. Afinal de contas, nós temos muitas coisas para resolver, não é verdade? Nós, mulheres do século XXI, nós temos muitas coisas para resolver. Nós temos a casa, nós temos os filhos, nós temos o ministério, nós temos o trabalho, nós temos todas as demandas que costumeiramente, né, começam a se avolumar no nosso entorno. Mas, como eu disse a vocês, a prática de abster-se voluntária e temporariamente para propósitos espirituais é uma disciplina espiritual. E nós temos muitas razões bíblicas para isso. Nós temos exemplos bíblicos para isso. Eu sei que vocês já sabem do que eu vou falar hoje aqui à tarde, mas é sempre bom a gente lembrar a transformação que Deus opera no deserto. A música que o pessoal, por falar nisso, cantaram melhor do que o original. Eu fiquei arrepiada, viu, pessoal aí? Vou dizer, eu fiquei arrepiada. Rapaz, que coisa linda. Se o pastor Sérgio é vibrante, se o livro é vibrante, a igreja é vibrante, o louvor é vibrante. Meu Deus do céu. Mas cantaram muito lindo. Que voz linda dessas meninas. As vozes são lindas, né? E essa música sempre falou muito ao meu coração. Ela não é uma música muito atual, né? Eu acredito que tem uns 2 ou 3 anos, mas ela sempre falou muito ao meu coração, porque o deserto,
nas nossas vidas, o deserto está na agenda de Deus. O deserto está na agenda de Deus. E por isso que eu pensei nessa canção para falar hoje sobre silêncio, para falar hoje sobre um pouco sobre retirar-se, um pouco sobre solidão. A Bíblia nos diz que Jesus, lá em Lucas 5,16, diz que Jesus ele se retirava para os desertos para orar. Ele se retirava para ficar só com o Pai. Jesus nos mostrou a necessidade da comunhão. Jesus veio para salvar o homem, para revelar o caráter do Pai, mas para ensinar a comunhão. Para nos ensinar que Deus ele não é só transcendente, né? Como na teologia nós temos o conceito de transcendência, que é o Deus que está lá distante, todo-poderoso, supremo, né? O Deus de todo poder, mas temos também o conceito do Deus imanente, daquele que está próximo, daquele que está perto, daquele a quem nós temos acesso imediato, irrestrito, a quem nós podemos chamar de Pai. Jesus nos ensinou a chamar de Abba Pai, de Paizinho. Né? É uma comunhão muito grande, a comunhão que nós, na realidade, estabelecemos no silêncio. Então, nós podemos seguir o exemplo de Jesus. Também nós temos a razão, né, pela qual a gente precisa, na realidade, se retirar e escutar a voz de Deus, como fez, por exemplo, Elias no Monte Horebe, como fez Abacuque. Abacuque, lá no capítulo 2, ele disse que ele ia para a torre de vigia para escutar o que Deus ia falar com ele. Na realidade, ele diz, eu vou à torre de vigia e vou esperar. Que é outro verbo, né, que é outra ação que também nós não gostamos muito. Né? Hoje, até se o nosso celular trava, a gente fica com o dedo assim, só faltando, né, dar um murro. A gente não tem uma gota de paciência quando a internet está ruim. A gente não tem. Avalie de receber uma resposta. Né? Avalie de receber uma resposta do Senhor. Então, Abacuque, ele se retirava para a torre de vigia, ou seja, em outras palavras, vou estar sozinho. Eu vou me retirar. Eu não vou ficar aqui para ouvir ninguém, mas eu quero ouvir a voz do Senhor. Uma coisa também que a gente não tem muito contato, né? não percebe muito, mas lá em Gálatas, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que logo depois da sua conversão, né, quando a carta aos Gálatas foi uma carta para a defesa do seu apostolado. Como foi as cartas? Foram as cartas de Coríntios, né, para os Coríntios, as duas cartas, e principalmente a segunda, e a carta de Gálatas, em que Paulo, na realidade, ele escreve para a defesa do seu apostolado, para dizer que ele verdadeiramente era apóstolo. E então, nesse período, ele diz para os Gálatas que, depois da conversão, ele se retirou para a Arábia. Está lá em Gálatas, capítulo 1. Que ele se retirou para a Arábia, depois da sua conversão. Isso antes de voltar para Damasco, ir a Jerusalém e continuar o seu ministério. Então, a gente não sabe para o que ele foi fazer, mas ele passou um bom tempo lá. E nós acreditamos, e muitos comentaristas dizem que aquele foi um tempo de Deus. Foi logo após a conversão, foi um tempo específico, especial, que Deus queria ter com Paulo. E Deus quer ter tempos especiais conosco. E se nós não promovermos isso, Ele vai promover. Ele vai promover. De acordo com Jonathan Edwards, que foi, na realidade, um grande, segundo os historiadores, um grande teólogo e pensador dos Estados Unidos no século XVIII, ele disse que uma das características, uma das razões da piedade da sua esposa Sara, que foi uma mulher reconhecida como uma mulher piedosa, uma mulher intercessora, uma mulher de oração, uma mulher que vivia realmente uma vida de santidade, ele disse que a razão da piedade de Sara era porque ela fazia questão de meditar nele. Ela não se preocupava com outra coisa, exceto estar com o seu Senhor. E ele diz, ela não andava sozinha pelos bosques e campos. Alguém invisível andava com ela e conversava com ela. Hoje, Sara tinha bosques, né? Hoje eu e você podemos não ter bosques, mas temos lugares secretos de comunhão.
temos que ter lugares secretos de comunhão, lugares secretos de adoração, onde aquela pessoa que pode ser invisível, mas é completamente real, deseja se deleitar conosco, nesta comunhão, neste relacionamento de amor. Nos momentos de silêncio com Deus, nós temos o privilégio da adoração. Temos o privilégio da perseverança. Podemos desfrutar do privilégio de perseverar. Nós podemos desfrutar do privilégio da revelação, da contemplação, da transformação, do exercício da fé. Os nossos dias são tão repletos de barulho, a nossa vida é tão repleta de barulho, a menos que nós planejemos estar com Ele, não será fácil. Não será fácil. Ou nós planejamos, ou nós reservamos esse tempo, ou fica bem difícil para a gente manter a nossa vida espiritual de pé. Porque não existe vida espiritual de pé sem relacionamento com Deus. E não é aquele tipo de relacionamento assim, não. O Senhor, me ajuda a achar uma vaga para estacionar. Ai, Deus, muito obrigada. Ai, Jesus, não ajuda que esse arroz não queime, não. Porque aqui, eu estou conversando com Jesus o tempo todo. O tempo todo. E a gente acha que isso é relacionamento. Não, a gente está conversando com Jesus fazendo outras coisas. Né? A gente está elevando o nome de Jesus, a gente está mencionando o nome de Jesus, e às vezes a gente usa isso de uma maneira tão automática, que é como se a gente estivesse falando com qualquer pessoa. E Ele não é qualquer pessoa. Ele merece o nosso tempo exclusivo. Durante algum tempo da minha vida, eu comecei a perceber que eu estava desse jeito. Levando as minhas... Sabe aquele orar e sem cessar? Que é orar e sem cessar, assim, toda hora, onde eu estou caminhando, aí estou orando, aí estou sentado, estou orando. Já pensou se a gente levasse esse tipo de vida com os nossos filhos, o nosso marido, por exemplo? Namorados, né? Para aquelas que têm namorados aqui, que ainda não são casadas. São todas casadas? Não, né? Já pensou se a gente... Ou melhor, já pensou se alguém desse esse tipo de relacionamento para você? Oferecesse esse tipo de tempo para você? Não, está andando, pode falar, pode falar. Sim, pode falar. Diz, como é? Ah, tá, entendi. Eu vou ali tirar o carro da garagem, volta e depois você continua. E tal. Já pensou se alguém desse essa qualidade de tempo, essa qualidade de compreensão para você, se fosse esse o relacionamento estabelecido com seus filhos, seu marido, seu namorado? A pessoa fazendo alguma coisa o tempo todo, conversando com você e dividindo essa atenção. Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que a gente compreende 50% quando a coisa é assim. Não é verdade? 20%. Por isso que existe, às vezes, a gente sentado, conversando, olhando olho no olho, existe erro de comunicação, avalie uma comunicação desse tipo. Então, chegou um tempo na minha vida que eu estava trabalhando, eu trabalhei também 7 anos como coordenadora do Colégio Batista, lá do Cariri. Então, eu ia para o colégio pela manhã, à tarde, chegava já à tarde em casa, à tarde já exaurida, exausta, né, das demandas da escola, com professores, com pais, com alunos, e sempre um aconselhamento ou outro, uma visita ou outra, quando eu voltava da escola, de Juazeiro para casa. Chegava em casa já atrasada, porque durante 3 ou 4 noites eu ia para a faculdade dar aula, uma tarde, aliás, 3 tardes nas faculdades, né? 2 tardes em uma faculdade, outra tarde em outra faculdade, e as 3 noites. Então, o final de semana avolumado com os afazeres da igreja, eu disse, não, peraí, eu vou morrer, definhar, porque a minha vida espiritual, na realidade, não está nada bem. Eu preciso dar, e foi para isso que eu fui chamada. Eu saí da minha terra, né, saí de lá do que eu fazia, porque eu queria viver uma vida para Deus. Eu queria entregar a minha vida a Jesus por completo, amar pessoas, viver com pessoas, estar com pessoas. Eu sou muito de relacionamento, e eu sou de muitos. E eu amo me relacionar. Então, aquilo estava ficando já... Eu disse, eu vou parar e vou meditar no melhor momento, onde tudo para. Foi quando eu senti essa necessidade de não só meditar, mas escrever. E aí, então, durante 2 anos, o ano de 2015 inteiro,
e o ano de 2016 inteiro, até o fim, os dois, as madrugadas, eu orava durante a madrugada, durante o período que parava, tudo parava em casa, então eu dizia, agora é o meu tempo com Deus. E ali eu passava o tempo inteiro, orando e meditando e recebendo do Senhor e escrevendo muito do que Ele estava me dando. E eu colocava nos grupos, né, de WhatsApp lá da igreja, e alguém disse para mim, Cléber, seria tão interessante que você fizesse já assim, mais ou menos no mês de fevereiro, eu já tinha escrito janeiro inteiro, e aí, no mês de fevereiro, mais ou menos, era bom você colocar isso no blog. E eu me lembrei que a esposa do nosso pastor presidente lá da igreja, que faleceu em 2014, ela havia me pedido para fazer um blog. Ela disse, Cléber, você escreve tantos textos bonitos, tem tantas ministrações bonitas, por que você não escreve um blog? E naquele dia, Deus encheu meu coração de desejo de fazer o blog, minhas madrugadas com Deus, e eu realmente comecei a fazer, e aquela ação, né, foi muito abrangente, porque eu criei alguns grupos de WhatsApp, e dali aquelas redes, né, que você lança uma coisa e daqui a pouco está no Brasil todo, né? Então, eu recebi muitos testemunhos, na realidade, do fruto do meu silêncio com Deus, do meu tempo com Deus. Uma vez, uma amiga minha disse assim, Cléber, eu queria pedir a você, e de vez em quando, né, todo mundo que se recebia se calava. E de vez em quando alguém falava no meu privado, ou dentro de um grupo, tinha 2 grupos do devocional, e tinha vários outros grupos que eu colocava. E aí alguém falava comigo, em particular. E uma certa vez, uma irmã disse para mim, Cléber, eu queria te contar uma coisa. Eu estou mandando para uma amiga minha que mora em outro estado esses textos. E eu sou muito falha, porque eu não mando todo dia. E um certo dia ela disse que já estava com todos os comprimidos na mão e estava com, né, o desejo realmente de se matar. E ela disse que aquele dia ela ia fazer isso. Foi quando o celular, né, vibrou, e ela disse, deixa eu ver quem é, e era eu, e ela disse, não, é Carol, deve ser alguma coisa que ela queira falar comigo. E quando ela abriu, o texto falava exatamente sobre vencer o desafio do medo, né? Vencer o desafio do medo. E aí ela disse que começou a ler e que ela ouviu a voz de Deus. Ela disse que ouviu Deus falando com ela no texto. E aí Carol disse, eu só quero dizer para você não parar de escrever, ou para você continuar, porque existem pessoas que Deus está alcançando em outros estados, que não é o Ceará, né, em outros estados que, né, não estão aqui no Nordeste, alcançando pelo fruto de uma oração, de um tempo seu com Deus. E assim sucessivamente, eram várias. Eu escolhi essa porque eu achei muito forte. Né? Uma pessoa que disse, eu ouvi Deus falar comigo. Eu lia, parecia que era a voz que estava ali, ó, aos meus ouvidos. E aí, aquilo me enchia, né, de tanta alegria. Eu não queria, naquela época, a minha mente tão dispersa. Eu queria restabelecer as minhas âncoras espirituais. E eu sabia que, restabelecendo as minhas âncoras espirituais, quem estava no meu entorno comia dos frutos. Porque a árvore, ela não frutifica para ela mesma, não é verdade? A árvore se alimenta com fruto? Ela come o fruto? Não, ela dá para outro. E aí eu pensei, Senhor, me ajuda a continuar fazendo isso. E aí, por isso eu fiz mais um ano. O meu plano com o Senhor, o que eu tinha trabalhado com as meninas, era escrever durante um ano. E aí eu fiz mais um ano. No começo desse ano, eu enfrentei esse desafio do mestrado, dei uma parada, mas eu disse, Samara, eu vou recomeçar agora nesse semestre, porque é algo que Deus tem falado comigo. Eu não parei, né, nas minhas madrugadas, não parei, porém, parei de escrever. Mas eu acho isso imprescindível. Deus falar algo com você, trazer algo para você e você colocar para nunca mais esquecer. E muitos textos, eles eram curtinhos, eram textos, né? A Samara teve acesso a alguns. Depois vocês podem olhar, Minhas Madrugadas com Deus. E aí não é as minhas madrugadas com Deus. Acho que é assim, né, Karina? Minhas Madrugadas com Deus. E aí, então, vocês podem dar uma olhada. São textos para ler no café da manhã, bem rapidinho. E que Deus, na realidade, ministrou muito ao meu coração. Então, é possível, querida, que nós passemos por grandes momentos de crises na nossa fé. Sabe o que vai nos salvar? Sabe o que vai reacender a chama?
É o nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com Deus. É aquele conhecimento de revelação. Não só aqui, ó. É um conhecimento que desce como sabedoria e revelação, que esse a gente só tem lado a lado com o Mestre. Lado a lado com o Pai. Lado a lado com o Senhor. E uma outra razão que eu queria me deter aqui agora, né? Meu Deus, isso tudo foi introdução, né? E uma razão que eu queria me deter aqui agora, que é realmente que o silêncio com Deus, ele restaura a nossa vida física, emocional e espiritual. E nós podemos recuperar a nossa perspectiva. A perspectiva espiritual que Deus nos deu. Foi o que aconteceu com Israel, né? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, exatamente num texto que tem a ver com a música que o pessoal cantou, por isso que eu escolhi essa música. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Deixa a Bíblia aberta aí um pouquinho, para a gente só lembrar do que trata esse livro. Queridas, Deus reserva momentos de silêncio para tratar conosco. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas muitas de nós aqui já devem ter passado, que quando a gente não está muito bem com Deus, a gente quer se distanciar cada vez mais. Parece que a gente fica com vergonha, né? E fica meio distante e a gente não quer muito papo, não quer muito conversa. Acha que ou não é merecedora, ou que não está muito afim, ou que aquela situação já não é mais tão confortável para a gente. E quando o pecado começa a fazer parte da nossa vida, em qualquer instância, aí é que a gente se afasta mesmo. A gente parece que é aquele mesmo sentimento de Adão, né? De se esconder. Aquele mesmo sentimento de estar, como? Quem? Está falando com quem? Deus. Como? Né? E depois, mais tarde, e vai protelando o momento do confronto, o momento do arrependimento. Porque muitas de nós, quando está agindo de uma maneira errada, seja em ações propriamente ditas, ou em sentimentos, como a falta do perdão, por exemplo, como a mágoa, como a falta de gratidão, não sei. Tantas outras coisas que a gente, na realidade, age, né? Tantas práticas que a gente, na realidade, se acostuma a fazer e não concorda ou não acha que seja pecado. Quando aquilo começa a tomar volume na nossa vida, a gente começa a se desinteressar mesmo. O culto é desinteressante, a palavra é desinteressante. A leitura da Bíblia a gente faz por uma questão de ritual. E a gente começa a viver aquela vida religiosa, de rituais mesmo. De ir para a igreja, sentar, se levantar, né? Tanto fez como tanto faz, e vai. Não, hoje não estou afim de ir, não. Qualquer canseira, qualquer cansaço, qualquer tipo de dorzinha já é uma desculpa para dizer hoje eu não vou, né? Enfim. E a gente arruma desculpas o tempo inteiro para evitar o confronto, para evitar estar com Deus, né? Para evitar esse encontro face a face. Enquanto nós pudermos nos esconder e sermos indiferentes a esse encontro, a gente vai ser. Assim aconteceu aqui com a nossa nação querida, né? Escolhida por Deus, que é Israel. Oséias foi chamado de o profeta do amor, o profeta da graça. Esse livro é um livro intenso, né? Quantas aqui já leram Oséias? Já leram Oséias? Não é um livro intenso que choca. Deus chama o profeta para casar com uma prostituta para mostrar que era exatamente esse o relacionamento dele com Israel. Deus, o marido traído, e Israel, a esposa infiel e prostituta e adúltera. E Oséias, o profeta do amor, ele entrega a sua profecia a Israel num período de grande prosperidade política e econômica de Israel. Mas uma célere decadência espiritual. Israel estava numa decadência espiritual muito grande. E quando o trono de Israel começa a ser alvo de tantas barbáries, né? Israel começa a se entregar a tanta imoralidade, na ânsia de resolver os seus problemas, Israel começa a fazer alianças com as grandes potências, né? A Síria e Egito. Então começa a fazer a aliança com as grandes potências da época e cai realmente na imoralidade completa, né? Se dobrando aos deuses pagãos dessas nações, né? Dessas potências. E aqui vale uma ressalva para nós: cuidado com as alianças, né?
Cuidado com as alianças, cuidado com os compromissos, com aquilo que não honra o nome do Senhor. Muitas vezes nós temos nos comprometido com aquilo que não vai ser bom para a nossa vida espiritual. Com aquilo que não vai ser plausível para a nossa fé. Com aquilo que vai, de uma certa forma, desbotar a nossa vida espiritual. Aquilo que era efervescente começa a perder a cor, começa a perder o fogo, deixa de ser efervescente, deixa de ser algo prazeroso e a gente começa a escorregar pelas vias do pecado. Então, Oséias abordou de maneira eloquente o amor de Deus, de maneira perseverante. Um povo rebelde, obstinado, mas que Deus queria estar junto. E aí, na ânsia de buscar ajuda, fazendo essas alianças, Israel deixou de confiar completamente no Senhor. Deixou de confiar em Deus, confiando naqueles que posteriormente colocariam um jugo muito pesado sobre o seu pescoço. Naqueles que depois seriam os seus algozes, os seus inimigos implacáveis. Ao invés de correr para os braços do Pai, ao invés de correr para os braços do libertador, Israel corria para longe do seu amor, para longe dos seus braços. E aí essas alianças políticas pavimentaram todo o caminho da apostasia. Israel abandona Deus para se envolver com a idolatria, para se render aos ídolos pagãos. Israel não ouve a Deus e por isso vem, o cativeiro tornou-se o amargo remédio da cura. Só que o fracasso de Israel não destruiu os planos de amor do nosso Deus. Queridas, o amor do nosso Deus, ele dura e permanece antes, durante e depois do fracasso. A situação de Israel era uma situação de nojo, de repulsa. Mas ao contrário de ter esses sentimentos com cordas de amor, Deus atrai Israel para si. E aí, Israel, como a gente conhece, onde abunda o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Israel foi restaurado da sua infidelidade. Da noite escura do pecado, brota a luz da esperança. Quando Deus chama o seu povo para voltar-se para Ele. Então Deus quer falar conosco nessa tarde. Onde que nós estamos? Onde que você está? Onde que eu estou no nosso relacionamento? No relacionamento de Israel com Deus, Israel estava aliançado com nações pagãs, longe dos propósitos, próspero economicamente, politicamente, mas longe dos propósitos de Deus, longe da vontade de Deus, longe do relacionamento com Deus. E aí Deus chama Israel para se voltar a Ele, traz novas palavras em seus lábios, palavras de arrependimento, e traz em suas mãos a prática do bem. O Deus de toda graça restaura o caído. Essa é a especialidade do nosso Deus. O Deus de toda graça cura a infidelidade do seu povo. A gente vai ler agora o que Deus diz para essa nação que estava no contexto que eu acabei de dizer para vocês aqui, que eu acabei de contar. No versículo 14, Deus diz assim para Israel: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Tratar, quebrantar, curar, transformar. Tudo isso estava implícito aqui. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes.
E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco e a espada e a guerra e o farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade. E conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor. Eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra. E a terra atenderá ao trigo e ao mosto e ao azeite, e estes atenderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era o meu povo: tu és o meu povo. E ele dirá: tu és o meu Deus. Queridas, Deus ainda se apresenta como orvalho para aqueles que vivem na aridez do deserto. Deus ainda se apresenta como orvalho para aquelas que estão na aridez do deserto. Para que é que Deus vai chamar Israel? Por que Deus chama Israel? Ele traz ao deserto para quê? Olha o que diz o texto. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Nós já compreendemos aqui que a infidelidade a Deus nos faz caminhar por lugares escorregadios, de perdas e perdas profundas, de perdas irreparáveis, de dias escuros, inglórios. A gente sabe disso. Que caminhar fora do propósito de Deus nos traz toda essa decadência. São sofrimentos inevitáveis. E aí, por causa da obediência, nada mais restou a Israel, senão a nudez, a vergonha, o sofrimento, a solidão aqui sem Deus, né? Não é a solidão para estar com Deus, não era o retirar-se para estar com Deus, mas completamente aliançada em infidelidade. Por tantas vezes a gente se sente assim. Não somente pela questão do nosso pecado em si, mas até pelo pecado de alguém que está no nosso entorno, ou pelas circunstâncias que nos rodeiam. A gente se sente desse jeito, só, com fome, com sede, com vergonha, com tristeza, na ruína. Mas no texto, a gente consegue compreender algo que é valioso demais. A iniciativa da reconciliação. Quem toma a iniciativa da reconciliação é Deus. Deus toma a iniciativa da reconciliação e Ele sempre toma a iniciativa da reconciliação para com os seus. Deus não abandona os seus. Se nós fôssemos falar sobre a questão de Deus não nos abandonar, tinham muitos textos na Bíblia que nos comprovam isso. Ainda que uma mãe, né? Imagina, pega o amor maior, aquele que é incomparável, não se compadeça do filho que ainda mama. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. E a promessa de Deus para o seu povo é sempre essa. De estar perto, de estar junto, de estar com eles, né? De estar comigo, de estar perto de mim, de estar dentro de mim, né? O próprio Deus, em seu eterno amor, é que vai acordar aquela nação entorpecida pelo pecado para reconhecer a tragédia da sua infidelidade. É no deserto, foi no cativeiro, é no lugar realmente ali árido. Foi no lugar árido que Israel reconheceu a sua infidelidade. E às vezes é necessário que nós estejamos em lugares áridos, em desertos, para reconhecermos a fidelidade e escutarmos a voz de amor. Você me leva ao deserto para falar de amor. Me permite que eu passe pelo vale para mostrar que ainda está comigo. Eu vi uma declaração esses dias, eu não me lembro de quem era a frase, mas dizia assim:
É impossível passar pelo vale com Jesus e dizer que não valeu a pena. Estar com Jesus em qualquer lugar sempre vale a pena. Pode ser no topo mais alto da montanha, pode ser no mais profundo vale. Vale a pena. Então Israel, para ter um coração humilde, precisou passar por providências humilhantes. Precisou providências humilhantes. E aí, nesse momento, a gente pensa, ele leva Israel no deserto para o distanciamento, longe de todo barulho. Vem para o meu silêncio, Israel. Vem para o meu silêncio, Israel. Vem para o meu silêncio, Maria. Vem para o meu silêncio, Joana. Vem para o meu silêncio, Clébia. Vem para o meu silêncio, Samara. Vem para o meu silêncio, Karina. Vem para o meu silêncio. Vem para o meu silêncio. Longe de tudo que te distrai, para que nós possamos conviver livremente, fora de todo barulho. Fora de todo barulho que te distrai. Deus prepara Israel. Permite que Israel passe por angústias internas e externas. Quantas de nós não passamos por angústias internas e externas? Faz parte da escola de Deus. Porque Deus quer abrir os nossos ouvidos. Porque Deus quer fazer com que nós tenhamos experiências diferenciadas. No silêncio, Deus inclina os nossos corações para ouvi-lo. No silêncio, Deus inclina os nossos corações. No silêncio, Deus trata com os nossos corações. No silêncio, Deus nos mostra a cor do nosso coração. E no silêncio, a gente vê o lugar da provisão e do sustento. Não só do que era necessário, mas o texto diz: e lhe darei as suas vinhas. No deserto, nós temos o sustento e ainda temos as vinhas para o nosso deleite. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos privilégios no Evangelho. Nós temos privilégios nessa perspectiva. No deserto, nós temos privilégios de receber do Senhor algo que vem inteiramente do seu coração para o nosso coração. E lhe falarei ao coração. Deus tem vinhas de consolação no deserto. Deus tem vinhas de consolação na tua solidão com Ele. Deus tem vinhas de consolação. Ele usa todo o seu amor para falar com Israel, para falar com a sua amada, a fim de conquistar a sua amada. Queridas, os pensamentos, os caminhos de Deus, os caminhos da misericórdia de Deus são completamente diferentes dos nossos. São superiores aos nossos. Não há nada que vem de nós mesmas para que Deus nos ame e se compadeça de nós. Vem inteiramente dele. Sobre os pilares que nós lemos aqui: justiça, juízo, benignidade, misericórdia, fidelidade. Então, é no silêncio com Deus que acontece restauração. No silêncio com Deus acontece restauração. Deus queria a restauração de Israel, mas antes de tudo, disse: eu quero ficar face a face contigo. Eu quero falar ao teu coração. Eu quero mudar tuas perspectivas. Eu quero te transformar. O primeiro item que a gente vai olhar aí: Deus transforma, Deus traz a transformação. Durante o período de silêncio, no período de solidão com Deus, o que foi que Israel experimentou? Qual é a promessa de Deus para esse período? Deus transforma desespero em esperança. Deus transforma desespero em esperança. Aqui ocorre uma transformação, sabe onde? Nas emoções. Olha só o que aqui diz o texto. E lhe darei as suas vinhas. Dali o vale de Acor por porta de esperança. Queridas, o vale de Acor era para Israel, significava para Israel um momento de muita dor. Um momento de inquietação, um momento de tristeza. Porque foi exatamente naquele lugar onde Israel foi derrotado por Ai, na entrada da terra prometida, por causa do pecado de Acã.
Então ali Deus está querendo dizer, olha, no lugar da tua derrota, no lugar da tua vergonha, no lugar da tua tristeza, no lugar do teu fracasso, eu vou te dar esperança. Eu vou te dar porta, eu vou abrir uma porta, né? Porta de esperança, diz o texto. Essa alusão ao Vale de Jacó sugere uma sucessão de aflições naquele momento que Israel viveu. Agora Deus transforma o cenário de desespero, Deus transforma o cenário de desespero, de tribulação, de derrota em esperança. E aqui começa a ocorrer então a transformação nas emoções. No silêncio, Deus quer trabalhar com as nossas emoções. Deus quer tratar com aquela situação em que muitas vezes não foi resolvida e que para nós ainda é fracasso, ainda é derrota. Deus quer fazer com que isso, na realidade, seja completamente mudado. Davi, no Salmo, ele diz assim, que Deus transforma o seu lamento em baile. Deus transforma o seu pranto em festa. E assim Deus extermina realmente com todos os medos. Então, no silêncio com Deus, Ele pode transformar o nosso desespero em esperança. As nossas emoções são trabalhadas. No versículo 16 nós temos aqui, e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamará meu Baal. Deus transforma traição em fidelidade. Sabe o que Deus muda aqui? No versículo anterior, ele transforma, ele começa a trabalhar nas emoções. Agora ele começa a trabalhar nos sentimentos. Ele começa a trabalhar nos sentimentos, que está atrelado, agregado ali às emoções. Nos sentimentos. Esse é um tempo em que Israel deixaria o seu amante, em que Israel deixaria a idolatria, em que Israel deixaria a prostituição, em que Israel não queria mais, quebraria essas alianças de traição, para se voltar completamente ao seu amado. Para se voltar completamente ao seu Senhor, ao seu esposo, ao esposo que a esperava com amor. Ao esposo que a esperava com paixão. Ao esposo que a esperava com benignidade. Nós também observamos que algo mais acontece no silêncio. Deus transforma linguagem inapropriada e memórias iníquas em pureza. O versículo 17 diz, e da sua boca tirarei os nomes dos balins, e não mais se lembrará desses nomes. A mente e o coração de Israel estavam apegados aos ídolos. E de maneira ingrata, as suas memórias e lembranças também estavam imersas na infidelidade. Deus queria agora trabalhar não só os sentimentos, não só as emoções, mas também os pensamentos de Israel. Deus quer transformar as nossas emoções no silêncio com o Senhor. Nós somos restaurados nas nossas emoções. Nós somos restaurados nos nossos sentimentos. E somos restauradas também nos nossos pensamentos. O pensamento é um campo de batalha. É um campo de batalha. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisto pensai. E aí, nesse campo de batalha que é a mente, Deus queria apagar da memória de Israel toda a infidelidade. Aquele texto tão lindo que a gente se apega com amor quando diz que Deus vai lançar no mar do esquecimento. E não vai mais se lembrar dos nossos pecados. Era isso que Deus queria fazer com Israel. Eu vou apagar os erros. Eu vou apagar tudo isso. Eu quero que você tenha uma vida nova, renovada, restaurada. E Deus queria fazer com que a memória de Israel fosse nova. Nova memória.
E não mais baalins, não mais palavras iníquas, mas pureza. Pureza é o plano de Deus para os seus, para as suas. Pureza é o plano de Deus para nós. Uma vida de pureza, uma mente de pureza é o plano de Deus para nós. No versículo seguinte, no versículo 18, e naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco e a espada e a guerra e os farei deitar em segurança. Deus transforma instabilidade em segurança. E aqui Deus vai transformar as nossas perspectivas. Deus vai transformar as perspectivas de Israel. O equilíbrio perdido na queda do Éden será retomado. Todo o equilíbrio será retomado. Conflitos e guerras cessarão. E o povo habitará seguro. A instabilidade da era presente será modificada, transformada, substituída pela segurança futura, pelos planos de paz e não de mal que Deus tem para Israel. E isso acontece conosco. Sabe aquela vida de tumulto? Sabe aqueles pensamentos que muitas vezes, aquela vida de insegurança, de instabilidade? Deus quer trazer para nós em todo o tempo a sua paz. Quando eu iniciei, que eu disse graça e paz, a gente pensa numa paz, a paz do Senhor. O que é a paz do Senhor? Sei que a paz do céu o Pai vai dar. Que paz é essa? É a paz no meu relacionamento com Ele, em primeiro lugar, porque não havia sido quebrada com a queda do Éden, não é? Não havia mais paz. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E aí então Jesus restaura essa paz. Deus aqui está dizendo que vai restaurar essa paz. A paz com o outro, porque a gente não pode ter paz com Deus sem ter paz com o outro. Isso não existe, não combina, não coaduna, não tem condições. A paz que só Deus pode trazer no nosso interior. Então é aquela paz assim da cruz, né? Em cima, dos lados e dentro. Assim, ó. Né? Essa paz nessas vias aqui, ó. Relacionamento restaurado, paz inteira com Deus, na vertical, na horizontal e em profundidade. E Deus disse para Israel, eu quero falar ao teu coração que você vai ser segura, que você não vai viver mais instabilidade, que você não vai viver com medo das guerras, que você não vai viver com medo das derrotas. Quantos de nós andamos com medo das derrotas, na instabilidade financeira, na instabilidade política, um período desse na nossa nação, que muitas vezes a gente abre a boca para reclamar, para falar, para bravejar, mas pouco para entrar no silêncio com Deus e dizer, Senhor, nos ajuda nessa situação para que nós sejamos luz em meio a tantas trevas para a vida de pessoas que estão do nosso lado, padecendo com a situação da nossa nação. O nosso Deus, o nosso Pai, diz para nós, nesta tarde, eu quero tirar toda a instabilidade e te dar segurança. No recôndito do tabernáculo você encontra isso. Naquele esconderijo do Altíssimo é onde você vai encontrar. Nós não vamos encontrar a paz, a segurança, a estabilidade, simplesmente onde a gente quiser achar ou buscar, através dos títulos, através da riqueza do nosso muito depósito, né, financeiro, das nossas condições financeiras, da nossa saída estratégica da nação e estudar em outro país e ir para outro lugar porque aqui não tem mais condições de morar. A paz, ela não está num local, não reside numa situação geográfica, num ambiente geográfico. Ela não reside em estarmos bem financeiramente, politicamente ou simplesmente no nosso organismo de maneira saudável. Isso tudo é bom, lógico que é. E é promessa também do Senhor para nós. Tudo isso é bom e a gente precisa orar por isso também. Só que se nada disso tiver, vamos fazer como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça,
Ainda que não hajam vacas nos currais, nem ovelhas no aprisco, que o produto da oliveira minta. Ainda assim, eu exultarei. Minha gente, não é eu louvar, eu exultarei, ó. Eu pularei, eu exaltarei, eu serei feliz. Mais que feliz. Eu tenho falado dos Gálatas nos domingos pelas manhãs. E a gente tem uma perspectiva de felicidade tão errada, né? O Evangelho não tem a finalidade de fazer o homem feliz. A finalidade do Evangelho é salvar vidas. E vidas salvas automaticamente são felizes. São mais que felizes, são bem-aventurados. São mais que felizes, mas se a gente pensar que a perspectiva de felicidade é vir para a igreja, para ser próspero, para ter carro novo, para ter casa nova, para ter isso, para ter aquilo outro, para nunca mais ficar doente, para não ter... Se eu disser para vocês, se vocês estudarem a vida do apóstolo Paulo, a gente vai ver que felicidade é estar com Cristo, sendo açoitado, perseguido, expulso de cidades, preso várias vezes, fustigado com varas, 39 menos 1, né? Não, 39 menos 1. É que ele diz, né? Peraí. Não, 40 menos 1. 39 chicotadas. E ainda foi decapitado. E era feliz demais. Sabe por quê? Porque caminhava ao lado daquele que vale a pena. Porque estava no silêncio com aquele que valia a pena, que valeu a pena. Ele trocou uma vida de doutor, de mestre, né, de perseguidor, de autoridade, em que todos na realidade tinham era medo dele, porque ele era o cara. Esse é o propósito de felicidade de muita gente. Mas não é o propósito de felicidade de Deus. Então, sabe qual é a verdadeira felicidade? É conhecer a Deus e viver a vida que Ele reservou para que vivêssemos. Este é o conceito de... Aí não tem como não ser feliz, não, porque aí qualquer vale, qualquer perseguição, qualquer açoite, qualquer transe que passarmos, qualquer caos, seja físico, qualquer um deles, é resolvido aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Então ele diz, olha, toda instabilidade eu transformarei em segurança. Em segurança. E no versículo 19, Deus transforma a amargura em aliança eterna. Gente, 3 vezes Deus diz que deseja desposar Israel para sempre. Eu quero ser o teu marido eternamente. Eu quero estar com você para sempre. 3 vezes Deus diz isso. Deus não viola a sua parte. Se alguém erra no relacionamento, não é Deus. Se alguém errou, não foi Deus. Se alguém falhou, não foi Deus. Ele identifica a maneira pela qual ele quer estabelecer essa aliança com Israel. Ele diz, e desposar-te-ei comigo para sempre. Uma vez. Desposar-te-ei comigo em justiça, juízo, em benignidade e em misericórdia. 2. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás o Senhor. 3. Sabe como é que ele vai desposar Israel? Primeiro em justiça e em juízo. Ao contrário de Israel, ao contrário de nós, Deus age com retidão, justiça, com verdade, com veracidade, com sinceridade, com lealdade. Ele não falha nas suas promessas. Não há nenhum escrito de erro em suas palavras. Ele diz que desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e misericórdia.
Ele trará afetuosamente Israel para si. Será uma aliança de graça, onde as transgressões de Israel não serão e não foram capazes de excluir a aliança. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Sabe, queridas, num pacto e numa aliança, quando se quebra, quando uma parte é infiel, a outra é desobrigada de ser fiel. Não é assim? Não há obrigação da outra parte. Alguém quebrou a aliança, não há obrigação mais da outra parte. Com Deus, não acontece assim. Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. E em fidelidade, ele diz, cada termo da aliança é cumprido com lealdade. Será cumprido com rigor. Fiel é aquele que nos chamou e também o fará. Novo casamento firmado sobre 5 pilares. Quais são os pilares aí? Justiça, equidade, juízo, benignidade, misericórdia e fidelidade. Essa é a restauração completa que a nossa alma precisa. E a nossa alma está desposada em Cristo. Nós somos a noiva. Não é? Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Nós somos a noiva. Transformada nas emoções. No silêncio com Deus nós podemos ser transformadas nas nossas emoções. Nos nossos sentimentos. Nos nossos pensamentos, na nossa perspectiva e na nossa aliança futura. Nós cremos na promessa, pregamos a promessa. Qual é a nossa bendita esperança, igreja? Qual é? Que Ele voltará. Jesus virá para consumar esta aliança. Sob todos esses pilares gloriosos. E aí, durante este tempo, nós, a noiva, que ansiamos pelo noivo que estabelecerá o seu reino para todo sempre, nós que somos a noiva, devemos permanecer como composição de adoradoras, composição de adoradores. A igreja deve permanecer nessa posição. E o que tira muitas vezes a igreja desse viés, desse caminho, dessa posição, é exatamente as tantas distrações que nós hoje temos. Pessoas distraídas, ocupadas com a correria dos seus dias, pessoas que não encontram condições, momentos plausíveis durante os seus dias para investir nesse relacionamento. São pessoas que não têm essa perspectiva, que não têm essa bendita esperança, que não conseguem ser transformadas nas suas emoções, nem nos seus sentimentos, nem nos seus pensamentos, e estão sempre caminhando por estradas escorregadias do pecado, e como Israel, fazendo alianças completamente estranhas e padecendo necessidades que não precisariam. Deus nos chama para o deserto para falar de amor. Se você quer experimentar todos os dias. Gente, essa transformação, eu já fui transformada quando eu fui convertida. Isso tudo já aconteceu comigo. Eu já tenho uma nova vida. Isso acontece conosco todos os dias. Nós não podemos viver isso, né? Viver de unção passada. Não é isso que Deus quer. Todo dia é dia de renovo. Todo dia é dia de transformação, de glória em glória, até ser dia perfeito. Não é assim que diz a palavra? Então nós não podemos parar. Na vida espiritual, a gente só tem uma direção: crescer. A gente não para não, porque senão a gente cai. Não existe isso. A vida espiritual é assim: ou você cresce, ou você cai. Ninguém permanece estacionado onde está.
Ninguém permanece estacionado. E nós não faremos isso de outra maneira, senão nos nossos momentos com o Senhor. São exatamente esses momentos, naqueles momentos em que Deus trata tudo que deve ser tratado, para que a gente seja uma igreja relevante, uma igreja vibrante. A igreja vibrante é feita de pessoas vibrantes, que têm um coração vibrante, uma mente vibrante, emoções vibrantes. Vou pegar toda a tua palavra aqui agora. Emoções vibrantes, perspectivas vibrantes. E uma aliança que vibra até a eternidade, amém?